Bonita, Miriam Monte. Nunca fujo de uma luta, sendo justa a minha causa, pinto o rosto, traço o plano, travo a guerra, cerro os dentes, no comando vou na frente, com frieza calculada, pois na vida só é gente quem respeita sua alma. Se me perco na batalha, não recuo. Eu descanso, pego impulso e me lanço numa nova estratégia. Mas se engana quem me diz, tens no peito uma pedra. Se me rendo aos encantos, baixo a guarda, abro os flancos, tenho karma de poeta. Onça brava tem seu cio, até esquece do ataque. Se no amor me refugio, dou uma trégua no combate e me embrenho pela mata, sem temer a captura. No olhar trago verdades, na memória só saudades. Na história, vida dura. Eu descendo da bonita, nisso eu tenho muita fé. Com bravura e com candura, meu destino é ser mulher. Estamos aqui hoje no Alagoas Arte e Cultura para conversar com uma poeta de mão cheia, uma artista de mão cheia, que é a nossa querida Miriam Monte. Miriam, prazer danado estar com você aqui. Né? A gente já tinha, desculpa aí pelas remarcações que a gente fez, que a nossa produção às vezes é pega de surpresa com algumas coisas, mas é legal você estar aqui para a gente conversar sobre o que nós gostamos, né? Eu, você, pelo menos gostamos muito, que é poesia, né? E eu acredito que o nosso telespectador que está aí nos assistindo gosta. Quem não gosta de uma boa poesia? Então, começar um pouco a falar de você, como essa veia poética, não é? Você é uma coisa que você vem exercitando. Eu estou vendo aqui, ó, só aqui você disse que essas são as mais antigas, né? Então, e você não lançou um livro ainda não, seu, ele... com essa obra toda aqui, né? Não, o livro já dá em pé na prateleira, como a gente diz, a minha avó dizia assim, um livro é bom quando ele fica em pé sozinho, assim, quando você... Esse aqui já dá, né? E com mais as que você tem, já tem uma obra. Tenho, Paulo. Bom, vamos lá, vamos conversar. Vamos. Olha, primeiramente, eu gostaria de agradecer muito o seu convite, porque é um prazer estar aqui e fazendo justamente isso aí, falando do que eu gosto e do que eu realmente assumi. Várias pessoas me perguntam, Miriam, isso começou quando? Até o meu pai, esse fim de semana, disse, não, isso começou tem pouco tempo. Olha, meu pai é piloto de avião, viu? Então eu dou todos os descontos para ele, porque quando ele não está voando no céu, ele está em terra. Ele vive nas nuvens. Está nas nuvens. E aí, isso começou tem pouco tempo. Eu vivo sempre no mundo da lua. É por aí. Legal. Eu também sou o seu pai, assim. Mas eu também sou, Paulo. Inclusive, assim, eu vivo nas nuvens. Aí, eu acho que é até uma... Aí ele disse, começou agora, não foi? Começou agora. Aí eu disse, não, pai, a minha primeira poesia eu fiz, eu acho que eu tinha 6 anos de idade, fiz para minha professora. Olha. E aí fiz para a professora e sempre gostei de escrever. Inclusive, eu escrevo 24 horas por dia, se não for fazendo poesia. É no trabalho, que eu trabalho na Justiça Federal, sou assessora, né, analista judiciária lá. Mas aí trabalha com a palavra escrita. Trabalho com a palavra, né? Com análise do processo. Isso. Isso passo. Exercita muito a palavra. Eu exercito demais. Né? Demais. Você escrever bem, né? Você tem que. Demais. Sempre gostei muito. Fui professora de português, assim, dava aula particular e fazia na adolescência. Também é bom, como diz a história. E aí, pronto, eu sempre gostei. Mas o que é que acontece? Eu escolhia.
eu fazia e sentia vergonha. E inclusive, achava... Eu tenho até uma psicóloga amiga minha que fala que... Miriam, acho engraçado, você tem os dois lados muito desenvolvidos, o artístico, mas o racional também, aquela lógica. Você, às vezes, é muito refém dessa lógica fria. E aí você precisa libertar isso, prejudica. Tanto, né? E muitas vezes eu dizer, para quê? Mas para que eu vou fazer? Para que eu vou publicar essa poesia? Mas, Paulo, eu passei por uns períodos complicados, a vida andou me dizendo uns nãos. E aí, quando eu estava muito triste, o poema nunca me abandonou, mas quando eu estava muito triste, foi um nobre cavaleiro que me salvou. Eu posso ler? Ah, sim, deve. Eu vou ler aqui. Deixa eu só pesquisar, procurar um pouquinho. Eu trouxe no iPad, porque essas daí são as mais antigas. Eu saí guardando, eu digo, não, vai ser mais fácil para visualizar, para escolher para o livro. Mas assim, eu sou um pouco desorganizada. Mas o livro está saindo. Também é bom. Organização demais não presta. Deixa eu ver aqui. Aí vocês vão entender. Eu até... Essa aqui. Estava ali, caída num canto, extenuada, quase desfalecida, como se refém de um quebranto. Teria perdido seu encanto? Provavelmente. Ela, a si mesma, respondia. Seu sorriso largo de menina num balanço cedera espaço à desconfiança, ao perceber que trocara sua luz por espelhinhos, fitas coloridas e tantas, muitas e outras mentiras. Encontrava-se amuada, assustada, vitimada pelo amor adolescido, espalhado por um mundo de vaidade, ambição e egoísmo. Estava machucada, e muito. Feridas foram abertas em cima de outras antigas, já cicatrizadas, e como doíam. Decidira se entregar ao cinza, fechar as janelas e a alma. Foi quando, num galope, ele surgiu. E como quem desce de um alazão, chegou imponente, belo, destemido, forte e aguerrido, feito um cavaleiro numa típica cavalhada alagoana. Na ponta da lança, não trazia um lenço, tampouco risco, mas um lindo presente chamado esperança. Ele chegou e a preencheu de entusiasmo, afastou o cinza, curou as feridas, carregou-a nos braços. Devolveu-lhe o azul e a embriagou, desarmou, seduziu, tanto quanto um beijo de cinema. Esse nobre cavaleiro, que andava meio solto, perdido, era dela um velho conhecido, responsável por deixar sua vida mais amena, e cuja intimidade a permitia que o chamasse simplesmente de poema. Olha. Então, aí eu falei, olha, eu serei fiel a esse nobre cavaleiro. E tenho me mantido fiel. Então a poesia, a insistência da poesia na sua vida tem a ver com a vida mesmo. Com a vida. Com a necessidade da vida. Com certeza. Né? E assim, para mim... É uma coisa, então, visceral. Exato. Né? Que você precisou, num certo momento, e a poesia estava ali, perto para Ela estava, ela sempre esteve, ela sempre esteve. E só que eu não me dedicava a ela como eu tenho... Por exemplo, eu estou aqui agora... Se me der vontade de escrever, daqui a pouco eu peço licença. Ó, licença, viu? Vou ali, escrevo. E a poesia sai rápida, essa bonita mesmo, eu fiz numa fila do supermercado. Olha. Vendo minha filha toda fantasiada, linda, de Maria Bonita, para a apresentação da escola. E aí eu pensei no feminino, na força da mulher nordestina também. Todas descendemos da Bonita. Nós vamos buscar lá... nos lugares mais profundos da nossa alma, coragem, força, valentia. E toda mulher... Destemida, né? Exato. A mulher nordestina, como dizia a minha avó, é destemida. E eu sou nordestina, sou alagoana. Destemida é um termo tão, assim, antigo, mas tão bonito. Destemida, não ter medo. Exato, né? exato. Desprovida de temor. Exato. Destemida, né? E assim, a Enfrenta, vida... né? Exato. E engraçado que a vida, ela vai me levando para situações... Por exemplo, eu já fui delegada de polícia. Isso. Eu ia falar um pouco também, assim, da conversa da gente pegar o carreirão da conversa, que na realidade você tem uma multiplicidade de atividades. Você já foi, o Chico de Assis, nosso amigo comum, me disse, ela já foi também
delegada de polícia. Pois é, eu fui delegada de polícia na Então, Paraíba. Uma outra situação, né? Exato. Foi modelo também, Também. né? Fotográfica, fez fotos, né, para fotografia como modelo, né, para produtos e tal. Sim. Né? Quer dizer, é muito... E eu sinto em você uma verve de atriz também, né? Quando você interpreta as suas poesias, porque não é comum quem escrever e interpreta. Normalmente o cara lê com a intenção, mas não, você tem alguma coisa de interpretação. Eu acho que eu... Tem uma atriz por aí também? Tem. Tem vontade também? Também. E desde a época da escola, por exemplo, os meus colegas aí que forem assistir não vão me desmentir, porque eu escrevia as peças, dirigia, inclusive o que eu mais gostava de fazer era dirigir. Nossa. E eu escrevia peça, e, por exemplo, tinha personagem que... Teve um colega meu que não queria um personagem. Aí nós fizemos, eu disse, olha, vamos fazer um sorteio democrático e o nome que sair nesse papelzinho tem que ser, senão está fora da equipe. Uma coisa bem, sabe? Aí eu cheguei para minha colega e disse, coloca aí o nome dele, Rodrigo, em todos os papéis. Aí na hora que o professor puxou, olha, o professor vai puxar para ninguém perceber que teve fraude aqui, ninguém dizer. Rodrigo, você está vendo que foi um cambalacho, tá vendo? Queriam que fosse você, Rodrigo. Só tinha Rodrigo. Rodrigo, ele não queria o papel de jeito nenhum, mas foi ele que fez. Eita, foi tá perfeito. Foi Revelou-se. Deveria ter ganho o Oscar. Então você tem também essa verve. Eu gosto. Passeou por muitas atividades. Isso aí, Miriam, eu acho que acrescenta o poeta também, né? Acrescenta. A vivência e, em assim, vários campos. Sabe, Paulo, muitas vezes eu ficava com receio até de ser mal interpretada. Por exemplo, se eu fizer uma poesia de amor, tenho inclusive umas que ainda não tive coragem de postar. Mas tem uma que vai para o livro. Poste, Aí... pelo amor de Deus. Não, e às aqueles vezes que eu amam, querem se servir da sua poesia, como Mas é que vão fazer? essa... Será que eu tenho coragem de falar isso aqui? Não sei. Sim, fale. Não sei. Claro, sim, fale, claro, Porque... deve, Porque, sim. Paulo, assim, as poesias muitas vezes... sensuais, eróticas ou de amor, né, elas têm um papel especial no mundo, né? O que seria do mundo sem Bukowski, sem uma série de poetas que cantam as suas musas, né? Sem o Goulart, sem todos eles cantaram Bandeira, Drummond, né? Todos foram sensualíssimos, Pessoa, todos usaram da sensualidade quando devia, né? E do erotismo, do amor. Mas eu que sim, vamos lá. Não, aí, essa aqui, por exemplo, e muitas vezes aí eu ficava preocupada, disse, o que é que vão pensar? Miriam está apaixonada, tá? Tô sempre pela vida. Ninguém consegue escrever nada. Já dizia Nelson Rodrigues que sem paixão não se chupa nem um picolé, né? E tem aquela história do que o poeta é um fingidor, né? Aquela coisa que o Ferreira Goulart... O poeta é um fingidor. Ferreira não, que o Fernando Pessoa diz, exato, né? Ele finge... É muito certo isso. Exato. Né? E assim, muitas vezes eu consigo me inspirar numa história que me contam, numa situação que eu vejo. E aí, por exemplo, essa poesia mesmo, Perto da Mulher Amada, foi um amigo meu que me contou que quando chegou perto da mulher que ele desejava, ele não foi feliz no momento. Eita, Deus. Entendeu, né? Vendo? Então aí ele contou, eu senti a situação e tentei entrar. Aí entra a tal da história do eu lírico. Esse eu lírico, ele transcende muitas vezes até o gênero. E aí, perto da mulher amada. Perto da mulher amada, todo homem será menino, que agarrado ao seio feminino, nutrirá um ego ameaçado. Perto da mulher amada, buscará a perfeição de atos, a polidez dos gestos, a máxima potência do sexo, vulnerar-se-á contudo, se houver alguma falha. Perto da mulher amada, participará de duelos imaginários com afetos do passado, inteiramente esmiuçado, denotando insensatez. Perto da mulher amada, vencerá esses combates, mas ganhará antipatia, eterna sócia da vaidade. E nos paradoxos da realidade, perderá tudo de uma vez. Perto da mulher amada, as lágrimas serão bálsamos escondidos para o desconfiado bicho de ciúme quanto mais. Perto da mulher amada, tentará domar sua fera, só que entre suas pernas será ainda mais voraz. Mas os tesouros não terão valor, os músculos perderão vigor,
verá abaladas suas crenças, se dar mulher amada, receber indiferença. E se investirá no rei solitário e tirano, ditador de desventura e desengano, poderá ser até desumano, mas longe da mulher amada, nem de castelo de cartas, conseguirá ser soberano. Olha que maravilha, tá vendo? E ela cheia de pudor para dizer aqui. Não, mas não é essa não, essa é leve, essa é leve. Que dirá do John Donne, né? Do século contemporâneo do Shakespeare, que escreveu aquela música linda, aquele poema lindo que Caetano transformou em música. Deixa que minha mão errante adentre, atrás, na frente, em cima, embaixo, entre. Minha musa, minha América à vista. Está vendo isso lá do Shakespeare? Então, o erotismo sempre esteve presente na poesia lindamente. Mas, Miriam, diga mais da sua poesia. O que é que você está pretendendo fazer com ela? Você já tem material para... Você participou de algumas antologias, você Participei. Disse, né? Da editora Mas você Delicata. tem material para uma obra, assim, para um lançamento do livro. Você está pensando, claro, nisso? Sim. Inclusive, já enviei algumas poesias. Ontem à noite, mandei um e-mail de novo para a Luísa, que é a editora da editora Delicata, lá em São Paulo. E aí, eu disse, Luísa, eu tenho como incluir mais algumas? Porque esse fim de semana mesmo eu produzi umas 5. Inclusive, até, eu gosto muito de me comunicar, eu gosto de gente, eu gosto de conversar. E aí, inventaram essa história de live no Facebook, eu adoro, porque ali eu faço um sarau imaginário. É tão engraçado. Eu vejo algumas suas, né? Aí, vamos falar aqui. Aí sempre vem uma, Miriam, fala isso. Miriam, você tem sobre isso. E você tem um canal já, Miriam? Não, eu não tinha. Eu estou começando. O Chico tem gravado algumas poesias, né? Ele interpreta lindamente, né? Lindamente. E aí ele tem gravado, e por conta disso eu não vou fazer um canal no YouTube, mas aí tá muito devagarzinho, tá muito... É o início, né? Aí eu tenho colocado lá as poesias que ele grava, mas eu termino no Facebook, é que eu me divirto mesmo, porque ontem eu me surpreendi. Eu coloquei uma poesia que eu fiz lá na feira, na Flipontal, quando eu vi a Lagoa Mundaú, dourada, linda, o pescador passando na canoazinha, os poetas falando poesias. Eu disse, a minha terra é da Nossa Senhora dos Prazeres. Quem é Nossa Senhora dos Prazeres? Aí, naquele exato momento, começaram a falar da poesia nordestina, das raízes africanas da nossa literatura. E eu pedi licença, fui para um cantinho e escrevi essa daqui, ó, que o que é interessante, o que é mais interessante é que ontem, um rapaz que me acompanha no Facebook traduziu para o francês. Infelizmente, eu não vou recitar aqui porque eu não sei francês. Mas nem eu, e aí a gente ia ter que legendar. A nossa tecnologia não é global ainda, que tem aquele, né, John? Mas podemos legendar. Mas ficou linda. Ele disse, olha, ele trabalhou na missão de paz lá no Haiti, traduziu e enviou para os amigos lá, ou seja, já tem poesia minha em francês no Haiti. Então, eu ganhei a noite, o dia. Enfim, a poesia é essa aqui. Rainha das doces águas. Quando todos foram embora, no apagar da velha chama, quando nada mais restava, nem um viço de quem ama, busquei forças derradeiras para no teu rio chegar, disfarçando as correntezas, quietude no olhar. Mas no rio tu não estavas, tinhas ido namorar. Continuei a tua procura, pois numa vida de amargura não quisera navegar. Se concedeste a tua filha a estirpe dos prazeres, não seria incongruente as paixões se esconderem? Na Lagoa Mundaú foi então que te encontrei. Fiz para ti um diamante, rainha das doces águas, com o sal das minhas lágrimas, das agruras que passei. Tu pegaste meu presente, adornaste teu vestido. Foi aí que teu sorriso fez feitiço de repente. Entre versos de poetas, em contos de pescador, deferiste a mim beleza e a volúpia regressou. Fizeste-me menina com teu dom de seduzir. As águas da juventude no teu copo eu bebi. E teu ouro, mãe Oxum, clareou os meus cabelos e se estendeu por essas águas e se espalhou no mundo inteiro.
iluminou os meus caminhos, fez de mim amor primeiro. Maravilha. Olha, precisa falar mais nada. Não, a gente quer encerrar essa entrevista te agradecendo muito, Miriam. Essa é a poeta Miriam Eu Monte. posso só recitar a última? Ah, sim, deve. É uma Deve. que eu, já que Alagoas está fazendo 200 anos, eu gosto muito de escrever sobre a minha terra. Tem uma poesia assim que beira ao repente, algumas são mais líricas, outras... Ou seja, é uma mistura. Um mix. É, um mix, é o que vem. Mas eu fiz essa menina de 200 anos a pedido de um aluno de 10 anos que ia participar de uma gincana. Tia, eu preciso de uma poesia original. Para quando? Para amanhã. Então eu virei a madrugada fazendo. Eu vi 3 horas da manhã, às 5 eu terminei. Aqui. A terra da liberdade, tens tanta história e tão pouca idade. Teus 200 anos mereciam ser contados por um grande alagoano, como Jorge de Lima, Theo Brandão, Graciliano Ramos. A terra de guerreiros, de ti partiu o grito de zumbi no quilombo dos Palmares, exigindo dignidade e igualdade entre os humanos. E à sombra dos coqueirais descansaram os marechais de ideais republicanos. Ah, nação Caeté, deixaste de herança no sangue de tuas crianças a cultura de não se curvar. Ah, terra de Calabar, tem sabor de sal e açúcar, és berço de muitas lutas, de quem enfrenta a labuta em jangadas canaviais. És a terra dos corais, de belezas infinitas, das paisagens mais bonitas de toda a costa nordestina. Alagoas, com os teus 200 anos, és apenas uma menina de olhos d'água cristalina e muita história para contar. Alagoas, nos teus rios, tuas lagoas, encostei minha canoa e para sempre vou te amar. Ah, maravilha. Obrigada, Paulo. Miriam Monte, meus senhores, daqui a pouquinho a gente volta.